Bom, então iremos ver alguns equipamentos de uso vinícola, desde o do processamento da uva até o posterior engarrafamento. A gente começa aí pelos equipamentos de estocagem, a gente começa pelos tanques de inox, que hoje são de uso praticamente universal. Se abandonou, quase se abandonou outros tipos de recipiente, né? Onde eles existem, eles são usados, mas eles não são mais, provavelmente não sejam mais comprados, mas sim no inox ou algum outro material alternativo. Eles são feitos de aço inox liga 304, 316, o que muda entre elas é a composição, a liga que é dada no metal de composição. Eles podem ou não ter cintas térmicas, é bem usual que eles já venham com as cintas. As cintas são caras, é verdade, encarecem, né, o tanque, não é que exatamente as cintas sejam caras, mas elas permitem que você faça o uso do tanque, seja para armazenamento, seja para fermentação. Então, nesse sentido, é um pouco vantajoso você ter mais tanques já com a cinta para uma eventual necessidade de usar. Elas podem ser com fundo inclinado, e isso basicamente ajuda aí a fazer a descuba da uva tinta, porque quando vocês têm um tanque que era reto e que acaba tendo um fundo inclinado, vocês conseguem fazer a retirada mais fácil desses bagaços por aqui. E também quase sempre eles são com fundo cônico. Aqui estaria o fundo do tanque, efetivamente, e ele, ao invés de ser reto, ele tem um fundo cônico. Quando ele tem pés, quando ele é feito para quando ele é feito para ser posto sobre uma base, ele é reto, efetivamente. Aí não tem essas duas opções. E normalmente tem a porta de inspeção superior, que é enfim, a porta que fecha ele, tanto em cima quanto embaixo, numa posição inferior central ali de frente para onde ele fica. E eles podem ser de diferentes tamanhos, de diferentes posições, à medida em que vocês vão ter essa porta conveniente para o uso que for fazer. Então, tem tanques com portas enormes, tem tanques com portas menores, tem tanques com portas que fecham por fora, grande parte fecha por dentro. Tem também, costuma ter um saca-amostras, né, que é para fazer retirada de vinho, para fazer algum tipo de análise. Nem que seja aquela própria análise sensorial ali de base para provar o produto no tanque. E eles costumam ter um nível que é para saber o volume que se tem. Eles normalmente são cilíndricos e eventualmente eles são troncocônicos. Troncocônicos é aquele formato típico das pipas de madeira que veremos mais adiante. Quando eles são troncocônicos, basicamente é para imitar aquele tamanho que em tese é conveniente para uma boa maceração. Eles podem receber mosto sulfitado de até 1.500 miligramas por litro, o que é bastante, mas é importante dizer que o mosto sulfitado é um produto corriqueiro em algumas indústrias e que usar um mosto sulfitado acima disso num tanque que não resiste a isso significa corrosão e passagem de metais para o mosto. Se formos fazer a cubagem, ou seja, descobrir, né, calcular o volume que ele tem, é o mais fácil que tem. Vocês vão fazer π vezes raio vezes altura. E se for cônico, 1/3 de π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, se pegar um copo em casa e fizer um cálculo rápido, a gente consegue chegar ao volume que ele tem fazendo essa conta. Que, por exemplo, são tanques sem a cinta de resfriamento, e eles parecem inferiores, tá, tudo bem. Tem que antes dizer que esse aqui é um tanque de inox troncocônico. Mas ele esse aqui é brilhoso por fora e esse aqui é fosco. É a diferença de liga do metal. Não são um é inox, outro não é. Não, na realidade é simplesmente que esse é fosco, esse é escovado. É só uma questão de acabamento. Tanto que aqui onde tem as soldas ele fica mais liso. Aqui tem o nível do tanque, a porta superior, a porta inferior, aqui bem pequenininha,
aqui a porta inferior sendo fechada aberta para fora e não para dentro como essa aqui. As duas torneiras, uma um pouquinho mais em cima, outra um pouco mais embaixo, e isso acontece para que você consiga escapar da quantidade de borras que costuma ficar entre uma trasfega e outra, entre uma passagem de vinho para outro recipiente e uma outra passagem. Que aí você não consegue mandar o vinho límpido, só trata depois desse vinho mais turvo. E consegue esvaziar totalmente nessa torneira mais baixa. Aqui no aspecto do tanque, um tanque bem pequenininho. Isso aqui até a foto praticamente entrega de onde vem, é na Salton. A Salton tem basicamente uma mini vinícola dentro da sua vinícola imensa para a produção de grandes vinhos. E aí esses tanques são bem pequenininhos mesmo. E eles têm uma boa razão aí entre altura e largura, que é um bom princípio para fazer uma boa maceração. Se tu tiver um tanque muito estreito, tu tem um contato muito baixo, né, da superfície com do líquido com a superfície de cascas de uva e tem uma extração pior. Nesse caso aqui pode ver que a tampa é aqui embaixo, fácil para tirar o bagaço. Aqui também, essa foto também é bem clara de onde é, na Salton. Eles têm uns tanques um em cima do outro, uns tanques em andares. Aí a porta superior não é exatamente uma porta, mas é uma válvulazinha menor que se enxerga. Aqui está um pouco difícil de enxergar, mas que ela fica deslocada para fora. E assim eles conseguiram fazer recipientes menores e poupar espaço. E aqui são tanques bem pequenininhos, empresas menores, somente vinícolas boutiques, com a cintra de refrigeração, um tanque menor, com pés, que aqui poderia ter até o fundo cônico que ajudava a separar a borra e mesmo a fazer a descuba da uva. Mas inox, ferro é ferro. Há tanques de ferro? Existe isso? Sim. Aliás, existia muitos utensílios na cantina com ferro. E isso era um problema. E mesmo bronze. E esses metais provocavam doenças nos vinhos. Cassis férricas, cassi cúprica, vários inconvenientes quando passavam metais para bebida. Não eram problemáticos para a saúde, mas ficavam feios e ficavam sensorialmente estranhos. Aí acabou que hoje, com a evolução aí da metalurgia e com o inox sendo mais acessível, praticamente foram abandonados. Mas os tanques de ferros, eles são de alguma forma importantes porque eles são bem resistentes e eles, por isso mesmo, são usados para grandes volumes e, claro, para armazenamento. Poderiam ser resfriados? Até poderiam, não teria problema nenhum. Qualquer recipiente pode ser refrigerado. Os próprios recipientes de madeira podem receber serpentinas ou placas de resfriamento, os recipientes de cimento de ferro também. Mas normalmente eles são feitos em grandes volumes, somente para estocagem e muitas vezes para aquele corte final de grandes volumes de vinho para engarrafamento ou venda a granel. E eles precisam ser revestidos, tá? Não pode, o vinho não pode ter contato com ferro, por isso que a gente comentou, né? Porque acabaria passando metal e trazendo doenças ao vinho. Doenças ao vinho, é importante dizer que doenças do vinho não tem nada a ver com doenças que a gente possa pegar. São, enfim, estados não convenientes do vinho, vamos usar esse termo. Aqui é só para ilustrar, né? Porque a gente fala, mas onde é que tem tanque de ferro? Nunca vi um tanque de ferro, então te apresento vários aqui. Para quem conhece essa região, para quem conhece a Serra Gaúcha, vai olhar para essa foto, com esse canto típico, com esse telhado assim, vai saber que eu estou falando da Aurora. Mas a Aurora tem, sim, tanques de ferro. Inclusive, esses tanques estão muito próximos de onde se recebem os turistas. Que é aqui assim, inclusive. Aqui assim do outro lado da rua começa o receptivo, o varejo está aqui assim, e os tanques estão do lado do varejo, tem uma lojinha de artesanato do lado, inclusive aqui era o refeitório da hora. Eles estão bem à vista, não tem como esconder, inclusive, né?
E eles são das poucas coisas que estão efetivamente ao relento, não tem cobertura. Principalmente porque ele é grande, precisa de um prédio grande. Cooperativa Garibaldi é a mesma coisa, tá? Bem do lado ali do que seria o portão de expedição, ela tinha 2 tanques de ferro. Ou 3, não, acho que eram 2. Usados basicamente para grandes cortes e para escoamento de vinho a granel. Pipas de madeira. A gente tem que saber que recipientes de madeira têm N usos. Não exatamente muitos usos, mas que há uma diferença clara entre armazenar vinhos e amadurecer vinhos. Isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente confunde literalmente uma coisa, outra coisa, embora seja tudo madeira. Tá? Primeira coisa, essas pipas que a gente é acostumado a ver no Brasil, que são troncocônicas, né? Ou seja, tem esse formato, elas não costumam ser de carvalho. Pelo contrário, são de madeiras típicas e nativas do Brasil. Realmente pinho, grápia e talvez algum outro tipo de madeira. Ah, não tem recipiente grande de carvalho? Tem. Existem os maceradores de carvalho, só que você não usa eles para armazenar vinho. Usa para fermentar e já trazer características de carvalho, ou mesmo para estagiar o vinho ali por algum tempo. Mas não é diferente do que um recipiente que você vai parafinar ou revestir ele com epóxi para que não tenha contato com a madeira. Aliás, é importante dizer, madeiras brasileiras ou outras madeiras além de carvalho, por que tem a ditadura do carvalho? Basicamente porque poucas madeiras têm a estanqueidade do carvalho, a flexibilidade do carvalho, a densidade do carvalho, que faz com que ele seja mais poroso, né, e traga uma oxigenação interessante para o vinho e não tenha aroma resinoso. Eu cheguei a provar na Embrapa Uva e Vinho alguns vinhos de teste lá. Talvez, eu admito que talvez tenha tido algumas questões ali de ter usado recipientes muito pequenos, acabar tendo alguma influência além da madeira, mas os resultados não eram bons, quase todos eles tinham gosto meio de resina mesmo. Mas aí está uma área que deveria ser mais estudada. Tá se buscando muito o uso de ingredientes locais e de, enfim, produtos locais e madeiras locais. Cerveja já faz isso, tá? Já tem algum uso de madeiras locais. Claro, destilados desde sempre, mas a característica que é boa nos destilados nem sempre é boa nos vinhos, então né, dá para se entender porque que não foi tão natural passar um para o outro. Né, o uso da cachaça você acaba parando no vinho. E eles são preferenciais para armazenamento, porque a limpeza disso aqui é meio chato. Tá, mas não é parafinado. Se for parafinado é pior, porque inclusive parafina, né, descasca, quebra. Mas epóxi, que é grudado, que é tinta, mais ou menos, tá? Ele sim, ele é inertizado por causa desse revestimento, mas isso aí não, esse revestimento não é um reboco, né? Não deixa a parede lisa. E ele tem algumas rugosidades por causa da característica da madeira, efetivamente. E isso faz com que seja mais difícil limpar, isso faz com que seja mais difícil ter uma adequada higiene. E então entrar com uma carga micro-orgânica alta, que vem numa uva, não é tão conveniente. E ele não tem, vamos lembrar, né? Aí completa o porquê que ele não é tão usado para fermentação, ele não tem refrigeração, né? Ele pode ser, é importante prestar atenção nisso. Ele pode ser refrigerado? Pode. Eu posso adicionar uma serpentina aqui por cima, ou uma placa de resfriamento, e ele vai ser resfriado, mas isso é mais difícil do que num tanque que já tem, que é só abrir uma torneira e fechar quando for conveniente. É... Outras questões que são importantes é que ele tem pouca troca térmica, ou seja, se vocês estiverem fazendo uma fermentação, que é um processo que larga bastante calor, vocês talvez tenham uma dificuldade para resfriá-lo, mesmo com a cinta de resfriamento, à medida que não há difusão de calor pelo recipiente.
E elas costumam ser troncocônicas, tá? E nesse tipo de recipiente para armazenamento, a gente costuma ver as pipas, esse formato típico troncocônico, os balseiros, como chamam em Portugal, os botes, como chamam na Itália e outros mais. Mas normalmente esses aqui são de volumes menores e quase sempre não são revestidos. Então, aí são carvalho, aí efetivamente tem sentido ter contato do vinho com a madeira. Se fosse calcular, a gente usaria ali 1/3 da altura vezes π, vezes raio maior ao quadrado, mais raio menor ao quadrado, mais raio maior vezes raio menor. Dá um trabalho danado. Isso aqui era meio chato de quando a gente tinha que estudar e lembrar como é que faziam os cálculos. Tá, mas para que precisa saber do cálculo num, num curso de enologia em que você sabe quanto tem o recipiente, que você, mais do que isso, enfim, tem medidor de vazão. Bom, nem sempre tem medidor de vazão. Segundo, porque às vezes você quer fazer aquela conta rápida de cantina e dizer, olha, eu quero tirar 100 litros de vinho daqui, não vou lá pegar, eu simplesmente consigo te descobrir que, ó, se tu tirar vinho daqui até aqui, teria que ser o contrário, né? Porque o recipiente, claro, vai se esvaziando de cima para baixo. Se tu tirar vinho daqui até aqui, tu tem tantos litros. Esse cálculo costuma dar certo. Esses cálculos de cantina também eles não são tão exatos, tá? Não é 100 tem que ser 100, pode ser 101, 102, eventualmente até 110, quando você faz um corte, não é isso que vai fazer assim coisas muito discrepantes. Essas são as típicas pipas. E nessas portinhas que eu quase não entro, cantineiros relativamente grandes entram. Isso aqui é bem típico de Portugal, um pouco do que eles chamam lá de balseiros, mesmo pipas. A diferença é que aqui é carvalho, efetivamente, e é usado com contato com o vinho. Aqui tem uns outros exemplos de recipiente. Os botes italianos costumam ter esse formato. Ali alguns barris maiores. E aqui também vejam que eles são usados para envelhecimento e direto do vinho com a madeira, né? Porque é carvalho. E aí é uma coisa interessante porque é um uso bem típico europeu, assim, de madeira de mais uso, recipientes maiores e um tempo mais longo na madeira. Mas isso tudo é muito diferente de barrica de carvalho, porque a barrica de carvalho é menor, tem uma superfície de contato bastante maior, porque à medida que você diminui ela, você tem mais vinho em contato proporcionalmente, né, com a madeira. E elas têm uma função muito clara de microoxigenar, ou seja, trazer quantidades pequenas, lentas e graduais de oxigênio para o vinho. Essa oxigenação é que faz aí o que os taninos sejam polimerizados, sejam juntados um com o outro, fiquem maiores e menos agressivos, menos reativos no paladar e mais estáveis, inclusive. Estabilizam a cor, porque também taninos se ligam com cor e fazem ligações mais estáveis e, claro, cedem aromas da madeira para o vinho. Elas normalmente são francesas ou americanas, são as duas grandes origens, tá? Mas na nossa realidade aqui já se encontram barricas eslovenas como um diferencial e húngaras. Só que normalmente essas aqui, a francesa é mais cara que a americana e essas são mais caras que a francesa. Se procurar tem carvalho português também, tá? Mas praticamente não chega pra gente. Mas em Portugal tem vinícolas que fazem questão de dizer que usam. E é importante dizer que as barricas americanas são mais baratas, é outro tipo de carvalho, também é um carvalho, mas é outra espécie. E essa espécie, por que faz que ela seja mais barata? É basicamente o fato de que você consegue serrar e fazer um aproveitamento maior da madeira, enquanto nas francesas tem um trabalho mais manual e de partir a madeira conforme ela né, conforme ela se parte naturalmente, e isso faz com que tenha menos rendimento. E, aliás, isso foi um dos motivos do porquê que o carvalho era usado lá
na antiguidade. Ninguém resolveu usar o carvalho porque sabia que microoxigenava. Isso foi uma consequência posterior. Gosto que passava para o vinho era bom, era, mas também era uma consequência. Tudo era uma consequência de ter uma madeira que tinha uma boa flexibilidade, uma boa maleabilidade, uma boa estanqueidade e não dava gostos ruins. E basicamente por isso que o carvalho foi tão difundido para vinho. Existe um erro comum de chamar de bordaleza qualquer barrica de carvalho, mas na verdade o formato de barrica de Bordeaux, né, portanto bordalês, 225 litros. A Borgonha costumava usar barricas maiores, 300 litros, inclusive diminui um pouco o contato com a madeira. E tem uns outros formatos conhecidos, eu acredito que para a realidade daqui, um outro formato que é mais comum, formato de conhaque 700 litros. E a gente tem que imaginar que o carvalho em si tem suas características, se ele não for tostado, ele vai ter ali um pouco mais de baunilha, que é bem típico da madeira de carvalho, coco, mas que a tosta, sobretudo, né, o grau de tostagem que tu dá na madeira é o que é o grande responsável pelas características que essa madeira vai passar para o vinho. E outra coisa que é importante, carvalhos americanos e franceses têm algumas gamas de aromas específicos um pouco diferentes. Carvalho americano é bem comum ter coco e um aroma mais impactante, e ele também oxigena menos o vinho, então a relação de aroma e oxigenação ali é diferente, ele acaba ficando mais perceptível no vinho. Carvalho francês é mais poroso e menos impactante aromaticamente, costuma dar um resultado mais light. Mas é importante dizer também que isso aí para o leigo quase não faz diferença. Ele pega e toma vinho com carvalho. Por isso que grande parte das vezes se usa o americano quase que indistintamente para reduzir custos e atingir o mesmo objetivo sensorial pro ideário do cliente, efetivamente. E aqui, se fôssemos fazer o volume, a gente pegaria ali a parte menor e a parte maior, né? O diâmetro delas. Um vezes o outro, vezes comprimento, vezes 0,8. Aqui tem os aspectos da produção de carvalho, ele precisa ser seco, é um processo lento, é importante que ele pegue ciclos sucessivos aí de variação de tempo, temperatura, porque isso faz com que quebrem alguns taninos e outros compostos da madeira que são pesados, são desagradáveis, e assim não dá para ter pressa para fazer uma barrica de carvalho. E é um ofício interessante, porque ainda hoje é praticamente feito desse jeito, manual. Depois nós temos polipropileno, isso aí é mais moderno, efetivamente. Recipiente super leve. E o legal de ele ser leve é o não legal de ele ser pouco resistente, tá? E também como um recipiente de alguma forma plástico, se esfregar muito, ele fica muito poroso, tá? Então é importante ter algum cuidado com ele. Por exemplo, vai usar para fermentar um vinho tinto, vai descubar e vai usar uma pá ali, aquela pá arranha, e aquilo ali acaba ficando um ponto complicado ali para higiene. Ele é praticamente inerte, e eu digo praticamente ou aparentemente, porque ele teve algumas ligas não eram tão boas e davam gosto de plástico pro vinho, tá? Então, para quem resolver usar polipropileno, é bom cuidar com o fornecedor, usar um fornecedor de confiança, usar o fornecedor de sempre e, sobretudo, não é um recipiente apropriado. Segundo os fabricantes, sim, tecnicamente poderia deixar aí o vinho por um bom tempo dentro, mas quanto mais tempo você deixar uma bebida com teor alcoólico relevante em contato com o plástico, mais risco se tem de trazer compostos de plástico, sobretudo estireno, que dá exatamente o cheiro de plástico. E uma coisa que é importante, o polipropileno pode ser isolado com mantas externas, mantas térmicas externas,
E também, assim como qualquer recipiente, pode receber ali alguma cinta, alguma serpentina ou placa de refrigeração, e aí consegue fazer dele um tanque refrigerado. E mesmo consegue fazer, chegar ele a aguentar temperaturas próximas à negativa para a estabilização do vinho. Eu conheço uma cantina em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, que é absolutamente toda ela feita de polipropileno, é interessante assim. Ou seja, é possível e o custo vai lá embaixo. O grande legal desse recipiente é que é bastante barato. Sobretudo, né, falando em metal, que é caro, então um recipiente que te permite aí reduzir custo. Pode ser uma saída aí para um agricultor que esteja começando a fazer vinhos e não esteja com grande capital para investir, consegue usar esses recipientes ali por um tempo e depois pode acabar aí comprando, adquirindo outros de inox. Pileta, para quem fala espanhol, é piscina, e o pior é que é quase esse a intenção da palavra em espanhol, né? Porque pileta nada mais é do que um recipiente de concreto armado. E aí quando você olha ele, se tirar o tampo, ele vira uma piscina. As piletas têm ângulos, né? Na medida que, né, são quadradas, são paredes de concreto, efetivamente. E isso pode ser um pouco problemático. Se tiver piletas muito grandes, vocês vão ter uma porta central aqui praticamente, vocês imaginam uma uva tinta fermentando. Aí tu usas uma serpentina, uma placa de refrigeração, essa placa vai entrar aqui, por máximo que tu incline ela ou coisa assim, a difusão da temperatura aqui não é muito boa. A mesma coisa quando você vai revolver esse bagaço, tá? As zonas mais alijadas acabam não sendo tão revolvidas. Por isso que as piletas é muito importante que se observem algumas características delas. Não podem ser imensas, elas não podem ser muito largas, porque senão tu acaba tendo esse problema. E aí uma clássica razão que se fala das piletas é 1 por 1, um de altura por um de profundidade, assim mantendo essa proporção. Diz que inclusive que isso traria resultados superiores de maceração. Isso é claro aquela velha história. Quem tiver uma pileta, porque tem uma pileta na vinícola e que é uma coisa perene, que provavelmente não vale a pena destruir para botar tanque, vai te dizer, não, mas a pileta dá o melhor resultado, mas talvez não seja tão verdade assim. E as piletas são revestidas, tá? Ou com parafina, ou com vidro mesmo, com, né, fibra de vidro, ou com epóxi. E elas podem também passar por um processo que chama franqueamento, passar ácido tartárico, por quê? Porque se o vinho tiver contato com o cimento, o vinho é ácido, o cimento tem uma característica básica, acabaria ali, estragaria o vinho e o recipiente. Então, quando você faz tratamento com ácido tartárico, cria uma camada resistente e acaba que você pode pôr o vinho diretamente no recipiente de concreto. Mas é importante dizer que tem várias tendências atuais de voltar a usar o concreto, inclusive sem revestimento, porque o concreto daria outras características e tudo mais. Mas eu, particularmente, ainda não comprei essa história. Até porque vinho e concreto pode ter um resultado desastroso à medida que a acidez do vinho pode, enfim, reagir com cimento. E também porque não faz muito sentido dizer que um recipiente de concreto traria maior arejamento para os vinhos. Que é um dos grandes argumentos que eles usam. Aqui, mais uma vez, né, quem conhece a região da Serra Gaúcha sabe que isso aqui é a Aurora. Esses vãos que tem embaixo é porque isso aqui é o segundo andar das piletas. Tu consegue fazer aqui, tu consegue usar isso aqui para usar um recipiente que é uma mastela que se chama, que nada mais é do que como um tanque menorzinho ou um balde grande para fazer aí algum trabalho com o vinho. E aí se encaixa direitinho na boca do tanque. E no andar de cima, inclusive, que é o andar de baixo, no andar de cima é importante
para que se tenha a saída dessas piletas de baixo, da saída superior das piletas de baixo. E aqui é uma porta quadrada, mais fácil de entrar pessoas para limpar. Aliás, isso é um problema, né? A fermentação larga gás carbônico, o gás carbônico não é perceptível de olho nem de cheiro, e às vezes as pessoas entram e acabam nunca mais saindo. Isso é sério, assim, a gente fala num certo tom jocoso, mas sobretudo quando as pessoas têm insegurança, né? Porque delas olham, não, mas eu sei que eu não vou morrer e morre. Exatamente porque não leva fé que aquele recipiente vazio está cheio de gás carbônico e que quando você perdeu o sentido, não grita nem nada, ninguém. Uma morte silenciosa que ninguém acaba vendo. Pois nós temos o poliéster revestido com fibra de vidro, na realidade reforçado com fibra de vidro, porque ele é poliéster por dentro e a fibra de vidro é a estrutura de fora. Que ele não é muito resistente a impactos, parece aquelas caixas d'água de fibra, assim, se o impacto forte acaba quebrando. É bastante leve, não tem muita troca térmica e normalmente eles são pintados para que não passe luz, né, para não ter problemas de oxidação fotoquímica. Mas não se utilizam muito, tá? É mais ou menos isso aqui. Sem a pintura por fora ele seria fosco. Tanque de pressão, o que é isso? É o que as pessoas costumam chamar de autoclave, mas autoclave não é exatamente um nome apropriado para o recipiente onde se fermentam vinhos espumantes, tá? Ou que se utilizam para, enfim, bebidas com pressão, basicamente porque autoclave é aquele equipamento de laboratório para esterilizar materiais, né? Isso não é uma autoclave, mas tudo bem, entendam que na prática isso vai continuar sendo chamado de autoclave. Eles são tanques resistentes à pressão, para que se possa fazer bebidas com pressão maior, como espumantes. E isso acontece porque ou eles têm parede dupla e uma parede reforçada, ou porque eles têm revestimento externo de cimento. Os primeiros tanques de pressão basicamente eram brancos por fora, por quê? Porque era um recipiente interno, né, como um tanque normal, e concreto por fora, e pintado de branco. Saindo dos recipientes, então temos um vinho no recipiente, temos os equipamentos para tirar, para levá-los ao recipiente e tirá-los e levar para algum outro. A coisa mais comum que a gente vai ver, bomba centrífuga. A bomba centrífuga ela é comum porque ela é barata, tá? Talvez ela possa trazer algum arejamento um pouco maior, mas que acaba não sendo muito relevante na realidade prática. Ela é muito rápida, mas, né, exatamente ela é um pouquinho enérgica. E o fato de ela ser enérgica, além de ela poder trazer uma oxigenação um pouco maior, a gente tem ela funcionando com um rotor e um rotor rápido que acaba esfacelando a casca da uva, por exemplo, se usar para fazer remontagem. Ou seja, por isso que ela não é muito indicada para uso durante a maceração. E também ela é um pouco chatinha, se entrar a ar, ela é difícil fazer ela ligar de novo. Eu tinha um pouco de incomodação quando tinha que mexer com bomba centrífuga. E o rotor dela, volta e meia, acaba entupindo, aí para de aspirar e para de bombear. É um pouquinho complicada, mas é o equipamento mais simples utilizado aí para transferência de vinhos. Depois a gente tem a bomba helicoidal, no jargão vinícola, e eu vou dizer que no jargão vinícola da Serra Gaúcha, talvez nem do Brasil inteiro, e muito menos do mundo, essa bomba é chamada de mono. E eu levei anos para descobrir o que era mono. E eu não lembro bem, sim, lembro como é que foi que eu descobri que era mono. Numa revista antiga, Revue de Vin de France, que uma vez eu peguei na biblioteca do então Cefete de Bento, aí eu dei de cara com a propaganda do fabricante de equipamentos vinícolas Mono. Aí pegou. Prensa Pera, que era o fabricante Perrat, que era um francês também.
E outro equipamento, mais adiante eu digo o nome também, a gente pegava por marcas, acabava cunhando como sinônimo. Mas bomba mono não é mono aí né, do português, mono era a marca. Ela tem um helicoide, que parece um alterzinho, que vai alternando e vai fazendo bombeamentos, faz um bombeamento mais delicado, mais lento e menos enérgico, então ela é bastante apropriada para remontagem e em tamanhos maiores, inclusive para mandar a uva esmagada para o tanque. E o top do top é a bomba peristáltica, né? Todo mundo quereria ter uma dessas. Peristáltico, para quem lembra aí os movimentos que o estômago faz, movimentos peristálticos, né? Que é apertando e levando a comida adiante, assim funciona com a bomba peristáltica. Ela, na realidade, se vocês cuidarem esse negócio aqui do meio, ele tem dois círculos. Isso aqui gira e isso aqui vai, enfim, né, o roletinho vai rolando por uma espécie de uma mangueira, e isso é o que faz o movimento do líquido, ou enfim, do que está ali, né? Vai apertando e vai fazendo passar. E com isso é bastante suave. É a bomba preferida aí para mexer com bagaço e mesmo para vinho, porque é uma bomba que tende a oxigenar mesmo, né? Mas então por que não usa tanto? É porque ela é cara. Tá diminuindo o preço, deixou de ser novidade, mas ainda é cara. Depois nós temos bombas de pistão. Se a gente vê as fotos antigas, as bombas de pistão eram as primeiras que tinham, inclusive manuais, mas elas já não são tão utilizadas. O pistão, claro, né? Todo mundo deve ter ideia que é algo como uma haste que vai comprimindo o líquido, aí faz com que o líquido saia com mais força. E elas podem ser de pistão simples, como é o caso dessa, e elas podem ser de pistão duplo. A vantagem da de pistão duplo é que tu consegue inverter o fluxo. Tá, isso é tão vantagem assim? Talvez sim, quando você está numa vinícola imensa, passando o vinho de um lado para o outro, que você queira passar de A para B e daí depois um outro vinho de B para A, é só inverter a chave ali, você está fazendo isso sem nenhum problema. Pois nós temos mangueiras, por que pareça, as mangueiras de uso vinícola, claro, precisam ter grau alimentício, mas elas são bem típicas e bem próprias. Elas são de PVC e elas têm um nome próprio, que é uma marca, mas que acabou virando sinônimo, que é Canaflex. Também pode ser de borracha sintética e elas precisam de ter uma ponteira, uma junta e uma abraçadeira que é chamada Padova, que também é marca e acabou virando sinônimo do que é essa biqueira que se usa para essas mangueiras, que é isto aqui, essa é a junta Padova, tá? E essa é a tal da Canaflex. Provavelmente quem for em vinícola aí em época de processamento, ou enfim, que alguém esteja trabalhando com vinho dentro da vinícola, vai perceber essa mangueira. Voltando aí, a gente tá saindo assim de dentro da cantina, indo aí agora, voltando assim para o começo do processamento. Um equipamento que tem estado bastante em voga é a esteira de classificação, nada mais é do que uma esteira com algum movimento vibratório normalmente. Para quê? Para que a gente consiga perceber as uvas, né, separadas uma da outra e consiga fazer a seleção das uvas que não estão conforme o que a gente gostaria. Aí a gente pode ter ela para vários usos, tá? Desde cachos inteiros até cachos somente desengaçados, que é esse caso aqui. Vocês podem verificar que não tem os cachos e que as pessoas estão tirando baga por baga. O que manda ser assim ou assado? Dinheiro, tá? Cada vez que você aumenta um processo, está custando mais caro. E outra coisa, cada vez que você aumenta um processo, está saindo mais lento.
Quando você produz 10 mil litros, isso é até tranquilo. Quando você produz 100 mil, 1 milhão, não. E quando você produz mais que isso, menos ainda. Então, é claro, dificilmente é um procedimento universal para qualquer tipo de vinho, mas sim para os vinhos que, enfim, justifiquem isso. Quando eu digo que não é universal, não é que não possa usar uma vinícola, não possa usar para todos os seus vinhos. Se ela for de menor escala, sim, isso acontece em várias vinícolas pequenas, mas dificilmente as grandes vinícolas podem fazer esse procedimento universalmente. Outra coisa é que a uva de colheita mecânica não se dá muito bem com a esteira, ela já chega um pouco baleada, vamos dizer assim, por mais cuidadosos que sejam os equipamentos. Elas são, enfim, sacudidas, depostas umas sobre as outras, depois derramadas ali sobre a esteira ou sobre o equipamento de processamento. Não dá muito certo fazer a classificação com elas. Nós temos algo que está bastante em desuso, lagar. Os lagares eram grandes assim, ou tolvas em espanhol, eram recipientes, praticamente um recipiente pulmão para etapa de desengaçamento e esmagamento. Por quê? Você tinha a uva ia sendo descarregada das caixas, enquanto a máquina não dava vencimento, esse caracol ia mandando a uva de tanto em tanto no compasso da máquina para lá, e assim você agilizava a descarga. Mas qual que é o problema? É mais um equipamento para estar batendo a uva, tá? E às vezes, inclusive, dando uma esmagada não conveniente e sem muita necessidade. Hoje, basicamente, o que se faz é processar a uva derrubando das caixas direto, somente nas empresas menores. Nas maiores, às vezes, você precisa ter alguma coisa como um lagar. Mas, na medida do possível, se derruba a uva das caixas direto para desengaçadeira. Aqui também tem um exemplo de um caracol empurrando uvas brancas. E outra alternativa para os lagares também não mais caracóis, mas esteiras, né? Já que as esteiras acabam não esmagando a uva, né, contra as paredes. As engaçadeiras normalmente não estão sozinhas, fazem parte das esmagadeiras, desengaçadeiras, e costumam ser a primeira etapa. Por quê? Porque daí primeiro, isso aqui por exemplo é só uma desengaçadeira, mas quase todas elas são uma primeira etapa de uma esmagadeira desengaçadeira. A uva vai entrar por uma das pontas, nesse caso é por essa aqui, vai passar pelo meio dessa peneira, essas pás vão batendo ela contra a peneira, mas batendo de uma forma branda, não muito forte, e as bagas vão caindo pela peneira, o engaço vai indo para o fim e acaba sendo recolhido. E aí é importante, a uva tem que estar com uma maturidade relativamente boa. Algumas vezes esse procedimento é problemático no Brasil para uva comum, porque as peneiras são muito pequenas. Aí não tem muito sentido você comprar 1 milhão de peneiras para ficar trocando toda vez. Daí tem que fazer adaptar um maquinário, uma linha para recepção de uva comum, se for o caso. E também porque às vezes você tem a uva não tão madura quanto é na Europa onde ela foi projetada. Ela acaba largando o engaço com muita uva. Aí, às vezes daí para tentar compensar isso teria que aumentar um pouco a velocidade para ela ficar mais forte. E aí também não é conveniente porque acaba esmagando mais, acaba esfacelando um pouco a uva aí nesse processo. Então, muitas vezes a gente acaba tendo alguns inconvenientes aqui no Brasil. Depois a esmagadeira de rolos, que basicamente é a sequência de uma esmagadeira desengaçadeira. São 2 rolos emborrachados normalmente, né? Não pode ser ferro puro, né? Pelo mesmo problema lá que tinha se usasse tanque de ferro. Mas esses rolos normalmente são emborrachados, até para ajudar aí a dar tração e para esmagar as uvas, para trazê-las para esmagar. A ideia, uma coisa que é importante, as pessoas adoram falar em moer uva, né? O grão da uva. A uva não é grão e não é moída, tá? A uva é esmagada. Então, há diferença. Também não é prensada. Prensar é uma coisa, esmagar é outra. A gente já vai perceber isso. Mas
Esses rolos, na realidade, vamos pensar assim, nossa, meu desenho nunca vai ficar bom, mas imagina 2 rolos, se tu diminuir essa distância entre eles, tu tá fazendo a uva ser esmagada com mais força. Então, o conveniente é tu não deixar ele muito próximo para tão somente abrir a baga, tá? Assim tem sido as vinificações mais modernas e mais cuidadosas. E aqui é um aspecto de uma esmagadeira desengaçadeira. Nos lugares mais legais hoje tu vai ter um funilzão, não chega a ser bem um lagar, que te ajuda a fazer com que a uva caia direto aqui, tu vai derrubando na velocidade que a máquina suporta o processamento e elimina o lagar. E aí ela vai processando, a uva vai sendo desengaçada, caindo aqui nesse recipiente. Se vocês voltarem aqui, ó, vocês conseguem perceber, sendo desengaçada e caindo aqui para baixo, onde ela para onde? Numa esmagadeira de rolos. Essa esmagadeira, na maior parte das máquinas, é móvel, ou seja, você pode fazer só o desengace, não precisa necessariamente fazer com que as uvas caiam para os rolos. E assim acaba sendo feito o processo e o engaço vai saindo por aqui. A uva entra aqui, vai desengaçando, caindo as bagas aqui, esmagadas para o esmagamento ou não, e por aqui vai saindo os engaços. Tem umas que elas são bonitinhas, até olho para essas máquinas da Bucher, da Vaslan, acho que elas ficariam bem até na minha sala, são tão simpáticas, que máquinas não são aquelas coisas feias, quadradas. E antigamente elas não tinham, assim, cores nem nada, quadradonas, hoje são bem bonitas. Isso aqui, ó, um sisteminha bem clássico para recebimento de uva, uma esteira que vira as caixas aqui, a uva cai aqui, e nesse caso é um bem adequado que vai direto para a desengaçadeira e a caixa já sai lá do outro lado e não precisa ter o lagar para estar ali como intermediário. Essas vitrais, inclusive, denunciam que isso aqui é na miolo. Talvez não seja a configuração mais nova, mas era já dos prédios maiores aí deles e era o recebimento de uva deles. Antes daqueles tanques aranha que eles têm. Aqui é só o exemplo de esmagadeira de rolos. E elas podendo ser reguladas a altura, a distância entre os rolos. Esmagadeira centrífuga. E essa aqui eu nunca consigo foto dela e toda vez eu tento de novo. Eu preciso descobrir a palavra-chave para achar. Ou eu preciso estar esperando visitar uma vinícola com uma máquina, o celular, enfim, conveniente para tirar uma foto. Mas elas na realidade são de alguma forma ultrapassadas. Só não são tão ultrapassadas porque elas têm um rendimento muito bom, elas são muito rápidas, mas essa rapidez, esse rendimento todo, é claro, significam que você tem aí menos qualidade no processamento. O que ela faz? Ela esmaga e desengaça as uvas ao mesmo tempo. É como se fosse aquele rolo. Elas podem ser tanto vertical quanto horizontal, tá? Mas vocês imaginem uma coisa, como se fosse essa parte aqui é como se isso rodasse, essas pás rodassem muito rapidamente e tão somente por rodar ela já fizesse a uva se esbagaçar efetivamente e perder o engaço, né? O engaço sai para um lado, para o fim dessas pás e a uva bater e já se estourar e assim já sair quase que moída mesmo, tá? Resultado de um esmagamento assim, má qualidade. Muita borra, muita extração um pouco seletiva, não é um equipamento qualitativo. Mas quando você está fazendo vinho comum, com macerações mais curtas e que basicamente o que interessa nele é aquele cheirinho frutado e a cor se for tinto, não tem lá muito problema. E dá vazão para filas enormes de caminhões levando uva. Depois nós temos esgotadores estáticos. Por que eles chamam estáticos? Tem dinâmicos? Tem, chamam estáticos porque esses efetivamente não tem movimento, tá?
Eles são conhecidos como... Ah, sim, eu esqueci de um detalhe importante, eu preciso voltar aqui, porque agora eu vi esse nome e eu esqueci que eu ia falar ali, que tem a prensa-pera, a bomba mono, e temos a garola. Na verdade, qualquer das esmagadeiras costumam ser chamadas de garola. A uva já entrou na garola, já foi para esmagadeira. Era uma marca. Sobretudo as centrífugas. Até às vezes eles diferenciam, assim, lá na garola, não é na esmagadeira de rolos, é na centrífuga. E eu lembrei porque aqui tem uma outra palavra mágica, né? Não é mágica por causa do bruxinho, aquele eu não sei, eu não conheço o personagem, eu confesso que eu nunca li o livro, nem vi o filme, não tenho muito interesse. Mas Potter era uma marca, era a marca de quem inventou esses esgotadores dinâmicos, que são isto aqui, são algo como tanques com uma boca enorme, e nessa boca enorme, na realidade, o que se faz? A uva entra no centro dele e ela vai escorrendo pelas laterais. Aí tu consegue separar mosto de uva. Para que fazer isso? Quando se tinha pouca tecnologia com prensas, isso era um procedimento que era conveniente. Aí a gente tem, efetivamente é isso, né? A uva vai sendo deposta, perdendo o seu líquido, a esmagada, claro, né? Desengaçada, esmagada, deposta e o líquido vai escorrendo. Só que ela inclui um tempo de maceração que não necessariamente seja aí desejado, por isso que é um processo que te limita um pouco fazer vinhos sem maceração mais limpos. E normalmente era um processo em que tu deixava a uva, até porque o interesse não era macerar, o interesse era drenar ela, efetivamente, né? Retirar mosto. Até o suficiente enquanto você aplicava a enzima, fazia um teste no laboratório e descobria que já tinha ativado, aí sim, você mandava abrir o potter e tirar o mosto e mandar as uvas para uma prensa mais pesada. São bem pouco usados hoje, isso é importante dizer. E menos usados ainda, esgotadores dinâmicos. Pô, mas se aquele ficar parado, trazia maceração, não era vantagem usar um dinâmico? Depende. Porque um esgotador dinâmico aqui na verdade é uma sequência de esgotadores dinâmicos. É nada mais do que um cachimbo em que tu vai pôr o bagaço aqui e ele vai apertando. Vai apertando não, mas na realidade tem aqui onde, nessa superfície em que tu põe a uva, nessa parte de baixo, ela tem uma peneira, uma tela, e o líquido vai caindo ali. E aí tem um caracol que vai fazendo o bagaço subir esse cachimbo e escorrendo o mosto. Isso era uma verdadeira fábrica de borras, porque aquele mosto que vai descendo ali vai lavando tudo que tem no caminho e faz um mosto super carregado. E há uma certa dilaceração das películas quando tu passa nesse processo. Então acaba sendo ali menos utilizado. Algumas indústrias para suco usam até para tentar dar mais vazão, mas não é tão normal. Eles são também... Tem algo para tirar borra semelhante que chama-se decanter, que não dá muito certo também. Claro, eles rendem mais, só que eles são mais rápidos, mas trazem borra e trazem oxidação também. Vai acabando aquela movimentação toda de mosto, acaba trazendo mais oxidação. Depois nós temos as prensas hidráulicas, ou pistão, né, que, como vimos lá com as bombas, nada mais é, né, do que aquele... naquela haste que vai descendo ali, né, sobre um recipiente. E é a coisa mais comum, mais normal, mais básica, mas que funciona, tá? Ela é descontínua. O que eu quero dizer com descontínua? Que eu tenho que encher isso aqui, fazer a prensagem, esvaziar, encher de novo, fazer a prensagem e esvaziar. Não tenho como fazer esse processo continuamente. Só que a gente olha e pensa nessa prensa como talvez algo muito rústico e que teria má qualidade. Não necessariamente, tá?
O problema é que ela acaba compactando muito o bagaço e aí algumas vezes não é compactando e tirando tudo que tinha direito ali de líquido, trazendo um bom rendimento, mas é criando algumas áreas em que tu não conseguiu extrair bem o caldo, e aí tu teria que revolver ele e fazer uma prensagem novamente. As prensas mais modernas, as pneumáticas, na realidade também fazem isso, né? Elas fazem voltas e desinflam e inflam novamente para movimentar a uva e tentar evitar essa compactação e que fique líquido onde não deveria. Mas isso não é uma coisa ruim, tá? Esse equipamento que é arcaico, que é antigo, que é óbvio e que podia ser operado com uma pessoa de cada lado ali girando um eixo central, realmente foi uma das primeiras coisas que a gente fez aí como prensa na humanidade. Só aí desde lá nas desenhos egípcios as pessoas faziam algo parecido lá. No entanto, tem um bom rendimento, tem um rendimento com uma boa qualidade, inclusive. E isto aqui, aonde será? Quem é o louco que usa uma prensa dessas para vinho branco? Que como é possível saber estudando vinho branco que é prensagem direta, sem contato com a casca, em prensa pneumática, em champanhe. Champanhe tradicionalmente usa prensa hidráulica, e mais ainda, normalmente umas prensas quadradas, com um pistão também, assim, né, com uma base quadrada e esmaga as uvas por ali e faz excelentes produtos. Ou seja, é também uma questão de saber usar. Mas é interessante porque às vezes as pessoas pensam ou se perguntam numa prova, talvez alguém pense errado assim, né? Não, mas a pistão não, é só para bagaço, é muito enérgica, não poderia ser usada para branco. Sabe por que todo mundo não usa? Porque tem equipamentos modernos, controlados eletronicamente, mais qualitativos, inclusive que te permitem inertizar, né? Tirar o oxigênio para evitar a oxigenação precoce. Aqui, é claro, um negócio aberto desses, a gente não pode fazer isso. Depois nós temos a prensa de pratos. Eu sou algo fã de prensa de pratos, porque na realidade que se tinha há 50, 40 anos atrás, não se tinha uma prensa ágil, boa e muito qualitativa para vinhos brancos. Além da prensa hidráulica, das prensas que a gente vai ver mais adiante, contínuas, a gente tinha. Não, a gente acaba que um dia aparecem prensas de pratos. Por que elas são chamadas prensas de pratos? Porque a gente não consegue enxergar nessa foto, é outra coisa que eu preciso achar uma e fazer foto. Só um outro comentário aqui. Normalmente aqui tem uma marca Vaslan. Bem comum também as prensas de prato ser chamadas de Vaslan. Era a marca. Mas dentro dessa jaula circular, aqui tem a tampa, né? Tu abre, põe as uvas. Dentro desse circular tem pratos. Efetivamente pratos. Esses pratos vão se movimentar e esmagar a uva. E para evitar que a uva fique muito compacta, as versões mais adiantadas tinham correntes entre eles. Então ela fechava, aquela corrente se envolvia nas uvas, ela abria essa corrente e ajudava a revolver o bagaço. E assim ia fazendo ciclos de prensagem semi-automatizado, inclusive. Já tinha aqui como se fosse uma praça de controle. E essas prensas tinham resultados muito bons, tá, para vinhos brancos. Até as prensas pneumáticas invadirem o setor vitivinícola e se tornarem viáveis, elas sempre existiram. Faz muito tempo que elas existiam, mas eram caras. A prensa de prato era o top para vinho branco. Melantier usava essas prensas, né? Melantier era a vinícola da Bacardi Martini, Forestier. As boas empresas usavam elas. E ainda há pouco, suponho que eles já devam agora ter abandonado, mas ainda há pouco
Cavigaice tinha uma enorme prensa de pratos, que eles juravam que era melhor que a pneumática. As mães sempre defendem seus filhos, as vinícolas sempre defendem as suas máquinas e seus vinhos e as suas regiões e seu terroir. E a gente, né, se vira com as armas que tem, as vinícolas se viram com os equipamentos que tem, né? Inclusive mercadologicamente aí, né, em termos de marketing. Claro que hoje ninguém trocaria uma prensa pneumática por uma prensa de prato. Elas são descontínuas, né? Encho, faço a prensagem, termino o ciclo, esvazio, encho de novo. Elas tinham um bom rendimento e uma qualidade muito boa, tá? Até as pneumáticas serem viáveis, era melhor tratamento para vinho branco. Até, né, chegarem as pneumáticas. As pneumáticas é o suprassumo da coisa tecnológica. Imaginem vocês, lembra daquela prensa de prato com uma porta em uma jaula, enfim, perfurada? As prensas de prato não eram fáceis não eram passíveis de inertização, eram normalmente abertas. Mas imaginem aqui, ao invés de ter aquilo, vocês vão ter um tambor fechado, vocês vão ter dos lados desse tambor com um sistema de, enfim, peneiras para fazer drenagem. Vocês vão encher de uva e vocês vão ter um balão, exagerando, né? Mas enfim, uma membrana que infla e tão somente pela força dessa membrana cheia esmagam as uvas. Qual é o resultado disso? Extrema qualidade. As uvas ficam inteiras, assim, não se esfacelam. A prensagem é bem qualitativa. E tu pode inertizar isso aqui, fechar esse tambor, pôr nitrogênio e fazer a prensagem evitando oxidação precoce. E é claro que esse equipamento era o sonho de qualquer produtor de vinho branco, que tem uma pracinha de controle dessa prensa. E todo mundo que puder vai ter uma dessas, tá? A Chandon tem exatamente essa aqui, a Bucher Expert. E então as prensas pneumáticas, quando eu falar de branco, é o suprassumo da elaboração de vinho branco. E o Brasil era bem adiantado nisso, tá? O Brasil foi, de certa forma, adiantado nas prensas de prato, mas nas pneumáticas muito mais. E vários lugares próximos a gente não tinham prensas pneumáticas, nós tínhamos. Outra coisa que é interessante, como ela é bem qualitativa e bem cuidadosa, a gente consegue fracionar esse mosto. Quanto mais eu esmago, ou mesmo esse vinho pronto, quanto mais eu prenso, prensagem, esmagar e desfazer a uva, fazer ela não ser mais inteira, prensar e extrair o caldo. É importante ter claro isso, senão a gente erra ali, quando confunde prensar com esmagar, quando confunde equipamento que prensa com equipamento que esmaga. Mas, como eu dizia, ela faz uma prensagem bem qualitativa e a gente consegue separar os mostos que saem da prensagem. Quanto mais eu prenso, pior é o mosto. Sempre o mosto que escorre livre é melhor, com alguma exceção de algumas vinificações especiais. O mosto que escorre livre é o melhor. O que separa por uma pequena prensagem é melhor que o próximo, que é melhor que o próximo, que é melhor lá que o mais prensado possível. E essas prensas, essas pneumáticas, sequer elas conseguem ter o rendimento máximo em líquido, tá? Porque elas são efetivamente não são voltadas para zerar a uva em líquido, elas são voltadas para extrair com qualidade. E uma coisa que é verdade, na prensagem direta, que é pegar uma uva inteira e prensar, ao invés de esmagá-la, ou mesmo até desengaçar e esmagar a uva, na realidade a gente pode fazer o processo na prensa pneumática com a uva desengaçada, esmagada e com ela inteira, né? Com ela inteira é o que a gente chama de prensagem direta. Qual que é a vantagem da prensagem direta? O engaço, que aparentemente é uma loucura, deixar em contato com o mosto, ajuda a drenar e não
transfere grande coisa para o mosto porque não tem um contato efetivo. Ele só vai passar pelo engaço e vai escorrer ali para algum recipiente. O engaço ajuda a criar ali caminhos para o mosto escorrer. Mas algumas uvas se desfazem no engaço, acabam inclusive tendo risco de largar gosto. Riesling é um caso que é difícil de fazer prensagem direta. Aí eu desengaço e aqui fica aquele bolo de uvas. Aí tem alguns drenos específicos para isso nas prensas pneumáticas, ou seja, elas te oferecem uma solução muito boa para grande parte dos teus problemas, vamos dizer assim, com prensagem de vinho branco. De uva branca, na realidade, né? Prensa contínua é, né, quando tem tira. Basicamente é essa a lógica da prensa contínua, tá? Se vocês olharem para a foto, vocês vão ver uma tampa aqui regulável. Ela pode desde fechar essa prensa, né, se ela estivesse aqui assim, e ela pode ser sendo regulada. Quanto mais fechada, mais seco é o bagaço. Claro, não adianta você fechar demais, porque tem uma hora que não vai ter muito o que extrair, mas olha o bolo que sai de bagaço com aspecto extremamente seco. Isso é o que fazem as prensas contínuas. E elas estão aí para isso, para extrair o máximo de líquido. E que qualidade tem esse líquido? Não muita, tá? Tem características desfavoráveis aí de muito potássio, pH muito alto, muita carga micro-orgânica, muita borra. Esses vinhos acabam parando no mais barato dos vinhos, mais ou menos isso. E quase nunca puro, porque ele teria que ser bem tratado para tirar, enfim, aromas vegetais, gosto de borra, e por aí vai. Mas é claro, a gente não pretende pôr fora o que pode ser utilizado de alguma forma ou outra. Vale a pena ter esse equipamento, prensar e usar isso aí num vinho mais corrente, menos qualitativo. E a gente já está quase se encaminhando aí para encerrar os equipamentos. Aí processamos a uva lá quando ela chegou, processamos o fim da fermentação, ou no caso de um vinho branco, a uva para obter o mosto. Aí temos filtros. Primeiro filtro que é interessante falar, filtro a vácuo. Por quê? Porque ele é bastante próprio para fazer prensagem de mosto e mesmo de vinho recém-fermentado cheio de borras, porque ele consegue filtrar líquidos mais carregados. Basicamente por quê? Porque ele é um filtro, como o nome diz, que se faz vácuo. Esse tambor aqui que tem essa malha perfurada, tem uma bomba que suga, e aí tu faz o quê? Faz uma capa de terra filtrante, ele vai sugando e daqui a pouco ele está cheio de terra, uma camada efetivamente filtrante, e ele tem esta faquinha aqui. Para quem não entende, esta lâmina não é para evitar que caia nem nada. Essa lâmina efetivamente vai se juntando naquele tambor enfim, né, numa posição variável, e vai tirando a camada mais externa. Então, entupiu, tira permanentemente, ela está limpando e deixando essa camada filtrante limpinha, até, claro, chegar num nível que não filtre, né, que seja que o tamanho ali da superfície de filtração seja muito pequena. E dessa forma, a gente tem um filtro que é muito bom para borras, para vinhos novos ali entupidos de borras, para vinho e prensa, e por aí vai. Basicamente usado para isso. Não é um filtro de finalização, tá? É um filtro para começo aí de coisas muito grosseiras. Nós temos também o filtro prensa. Filtro prensa tem sido menos usado. Ele até pode ser usado assim desde o começo até filtrações mais apertadas, como a gente diz, aí que retirem, sejam mais de polimento. Mas efetivamente o grande lance do filtro prensa é prensagem de borras.
e líquidos bem carregados. Ele chama prensa porque isso aqui aperta essas superfícies filtrantes. Entre cada uma delas vai ou em cada um desses quadradinhos, vai uma superfície que é para que você possa fazer aí a filtração. Ou seja, normalmente era um pano de celulose, efetivamente, e aí a terra filtrante se juntava nele e você ia fazendo a filtração, e quanto mais apertava, mais apertada saía. Era esses módulos filtrantes. Mas tem sido menos usado. Pode ter bons resultados, tá? Filtro de massa praticamente não se usa. E, estranhamente, não sei porquê, as vinagrarias gostam de filtro de massa. Mas ele é um filtro que tem um auxiliar filtrante, que é celulose, que parece uma lãzinha que você põe lá e ele vai usando isso aí como superfície, como anteparo para fazer sua filtração. Mas de fato, assim, olha, quase ninguém usa isso para vinho. Filtro de pressão, isso aqui é muito comum mesmo, muito usado. É um filtro que vai desde vinhos mais novos ali, não tão carregados, até filtrações bem de polimento, à medida que tu pode variar a composição de terras filtrantes. Eles podem ser verticais ou horizontais. A diferença é que no vertical tu tem só a superfície de cima filtrante, no horizontal tu tem as duas superfícies filtrantes. E o que ele faz é o que se chama de filtração por aluvionamento contínuo, ou seja, não para de ter fluxo de vinho. E aqui está o aspecto dos disquinhos dele ali com essa capinha onde se deposita a terra. Continuamente vai entrando vinho. E por que ele chama de aluvionamento contínuo? Aqui estão as superfícies filtrantes, aqui estariam esses disquinhos, ou nesse caso aqui que é um horizontal aqui. Aqui, perdão, né? Não é na parte fechada, é isso aí. Mas vocês têm o seguinte, vocês têm o que é o aluvionamento contínuo, é porque ele está sempre recebendo terra e formando uma nova camada, recebendo terra e formando uma nova camada. Até quando? Até ele entupir essa superfície que tem aqui. E aí a pressão começa a aumentar, porque não consegue mais penetrar, e está na hora de tu desfazer isso aí, refazer o filtro e seguir. Todo vinho que entra vai com um pouquinho de terra, faz uma camada nova, faz uma camada nova, faz uma camada nova, até não ter mais como filtrar. Por isso o aluvionamento contínuo. Módulos lenticulares, o pessoal costuma chamar de cartucho, mas cartucho na realidade é do filtro e membrana. Por que módulos lenticulares? Parece umas lentilhazinhas isso aqui. Ele pode ter essa carapaça e aí se tornar mais resistente. E a vantagem que ele tem, ele filtra desde vinhos mais novos e um pouco mais carregados até filtrações mais abrilhantadoras, aí, mais polidoras. Mas a vantagem que ele tem é que a porosidade dele é absoluta, tá? Com essa carapaça tu pode fazer retrolavagem, com essa aqui se tu fizer, ele provavelmente ele estoura aqui assim nessa emenda. Então esse aqui é um pouquinho mais caro, mas tu acaba conseguindo usar mais vezes. Fazendo uma limpeza, limpar mais fácil e usar mais vezes, que ele acaba não se desfazendo. E a vantagem é, se esse filtro a empresa te vende com tal porosidade, vá com confiança porque é tal porosidade. Num filtro de pressão, eu imagino que seja pela composição de terra que eu faço ali, consigo bons resultados, mas eu não tenho absoluta certeza da minha micragem, né? Do tamanho, do quanto apertada foi minha filtração. Então, para coisas mais fins, não pode, não é mais para fim de um vinho ali, para ser engarrafado, talvez não seja conveniente. Fora que é muito fácil usar esses filtros, né? Trocou, botou o filtro, fechou ali, o filtro vai dentro dessas estruturas aqui. Inclusive pode ser filtrado em série. Aproveita também uma filtração para fazer ele passar num filtro mais grosso, depois num mais fino. E
É muito fácil, só põe ali eles amontoados, daí tá na hora de lavar, abre isso aí, lava eles, se der para fazer a retrolavagem faz, fecha de novo, vai filtrando, acabou. Tá em condições de usar ainda o cartucho, tira, lava, claro, põe, deixa de molho aí em solução com um sulfito e assim vai fazendo sucessivamente. Por isso que é um filtro que acaba sendo bastante utilizado. Filtrou a membrana, que é o que esse sim seria um filtro a cartucho, em que você tem uma membrana sintética com uma porosidade absoluta e em micragens menores, ou seja, tu faz filtrações bem apertadas, bem polidoras e inclusive esterilizante. Por isso que ele é um filtro muito comum ali no prévio ao engarrafamento, que aí o vinho sai com a certeza de que não vai ter muito problema. Que pesa, claro, que não é só esse filtro que evita problema, tem questões de estabilização e tudo mais, né, que são assuntos para uma longa conversa, mas pensando puramente em filtro, a vantagem do filtro de membrana é essa, né, consegue ser bem apertado e ser seguro, né, olha, essa porosidade é essa, não tem variação. Pois nós temos o filtro tangencial e esse é o suprassumo da coisa, né? Todo mundo que tem um filtro tangencial, ele vai filtrando à medida que tem fluxo, ele pode ser desde pequeno até maior, e é mais ou menos o seguinte, bem grosseiramente o mosto passa, ou enfim, o líquido a ser filtrado passa, e ele vai escorrendo. Por isso que ele é tangencial, o elemento filtrante não está aqui contra esse fluxo, o fluxo está passando e ele vai caindo, e vai saindo e sendo filtrado. Tá? E aqui sairia por aqui. Ele filtra desde coisas muito carregadas até pouco carregadas. Ele demora para tu ter que fazer, enfim, alguma limpeza, porque a bebida, enfim, o líquido escorre, a sujeira segue no fluxo. Ele tem também membrana de porosidade absoluta, ou seja, é um filtro muito bom, porque você pode usar ele desde o começo até o fim, só, claro, mudando aí os elementos filtrantes. Mas ele é muito caro. Ele é de extrema qualidade, mas é muito caro. Centrífugas, que são, enfim, trabalham com aceleração da gravidade, aí faz com que despenque ali alguns sólidos suspensos. Só que as centrífugas mais antigas eram tremendas fábricas de oxidação, tá? Eu lembro que na Forestier, por exemplo, tinha centrífuga, era um tratamento moderno para vinhos brancos, mas eram problemáticas. Hoje em dia elas já são mais estanques, elas são batem menos o vinho literalmente, trazem menos oxigenação, tá? E é importante dizer, tem centrífuga para espumante, só ela ser resistente à pressão. A Salton tem isso para processamento de, não sei se de todos os espumantes, mas trabalha com algumas centrífugas para fazer aí limpeza de espumante de método Charmat, né, fermentado em tanque. Concentrador de mosto. Aí a gente vai para a ala dos equipamentos um pouco mais raros, caros e não absolutamente necessários. Ele, né, como o nome diz, concentra o mosto e concentra o mosto a vácuo, que é para não precisar, para baixar a temperatura, né, para não precisar aquecer muito. Se fizer vácuo, tu consegue fazer essa concentração. Só que, claro, quando tu trabalha com concentração, né, retirada de água, alguns aromas podem sair. Então, eles têm um reincorporador de aromas, então tu consegue fazer um mosto basicamente tirando água e deixando ele com a mesma composição, e com a mesma não, mas com a sua composição preservada de aromas, e que enfim, então não descaracteriza esse mosto como um mosto de uva. E esse mosto é usado para correção de graduação alcoólica, para uso em algum vinho licoroso e mesmo para adoçar um vinho de mesa normal. Só que isso é muito caro, tá? O equipamento é caro, o funcionamento é caro, o produto que sai dele é caro, então não se pode usar concentrador de mosto para qualquer coisa. Algumas empresas dizem que o seu vinho suave, fino,
é adoçado com mosto concentrado. Eu duvido até o meu último fio de cabelo, porque são vinhos, não estou dizendo que são ruins, mas são vinhos standard, ok? Eles não têm valor agregado para você usar mosto concentrado. E frequentemente eles têm no contrarótulo sacarose como composição, quer dizer, eles não foram adoçados só com mosto concentrado, se é que foram. Aqui é um concentrador de mosto. Os equipamentos assim, a gente olha, se não olhar a engenharia deles, parecem até meio parecidos. Aqui um filtro tangencial, se olhar quadradão assim, parece a mesma coisa. Mas enfim, ao menos é para tentar ilustrar. E outro equipamento de exceção, mas que tem sido bem utilizado aí na modernidade, microoxigenador. Para quê? Lembra quando eu falei que as barricas trazem uma oxigenação lenta e gradual do vinho? O microoxigenador é para isso, para simular a oxigenação da barrica e com isso polimerizar taninos, suavizar o vinho, tornar mais estável, sem passar por barrica. E isso acaba se pagando, esse equipamento não é barato, mas acaba se pagando porque a madeira é mais cara, e, enfim, tem alguns, não é perene, tem que ficar trocando todo o tempo. Em que pese que é importante dizer que, né, não é um tema grande para agora, mas se fala se faz um certo erro de dizer que a madeira nova que presta. Na Europa faz isso tudo ao contrário. Sempre os vinhos mais novos, quase sempre vão para os vinhos inferiores para que eles não fiquem tão, para que os vinhos nobres não fiquem tão entupidos de madeira. Mas aqui na nossa realidade a gente tende a usar menos a barrica e mais nova e privilegiar que os vinhos melhores vão para as mais novas. E, enfim, para retomar o assunto, ou seja, o custo de barricas é alto se tu visar apenas ao efeito da microoxigenação ou mesmo ao efeito sensorial. Por quê? Porque aí você pode usar pedacinhos de madeira que são permitidos por lei, mas que não te trazem microoxigenação e fazer a microoxigenação. E às vezes você tem um resultado muito convincente, principalmente para o consumidor aí mais leigo e que gosta de gosto de madeira. E claro, tu consegue saber exatamente quanto de oxigênio tu tá pondo, ele é automatizado, é uma caixinha que fica ali no canto da vinícola, faz um TikTok, inclusive, assim, muito típico, e que vai fazendo administração em diversos tanques. Com isso tu tem um vinho mais pronto para beber, efetivamente. E tem sido bastante usado. Michel Rolland, por exemplo, que é um enólogo, flying winemaker aí, um enólogo consultor aí no mundo inteiro, inclusive foi consultor da Miolo aqui no Brasil, gosta muito. E as críticas é exatamente essa, que os vinhos acabam sendo tudo muito parecidos, todos eles recebem o mesmo tratamento para ficar mais palatável, mais cedo, mais enfim, redondinho, por aí vai. Mas eu não sou um grande fã da microoxigenação, eu gosto das coisas acontecendo mais lentamente. E para fechar, engarrafador. Vamos lá. Que legal. Enfim, as engarrafadoras são, né, máquinas usadas para envasar. Elas são diferentes para diferentes necessidades. Por exemplo, vocês podem ter espumante, aí ela precisa ser, né, enfim, isobarométrica para que não haja perda do gás. E também elas podem ser por gravidade, como o princípio de vasos comunicantes, basicamente, né? Vai enchendo até achar o mesmo nível que enfim, determinado na enchedora e ela para. Elas quase sempre já vêm acopladas à lavadora de garrafas, aí elimina a área de lavagem de garrafas e faz isso automatizado. A sopradora, que é para tirar esse excesso de água das garrafas, somente algum gás inerte. A enchedora, efetivamente. A máquina de vácuo depois da garrafa cheia para tirar o ar que tem, o oxigênio, não exatamente oxigênio, né, mas o ar atmosférico. E tem uma injeção de gás inerte também, para que, não tanto para o efeito de tirar
enfim, o ar atmosférico, mas para que esse gás inerte não faça, que é mais compressível, não faça a rolha se saltar da garrafa, se tiver alguma variação de temperatura. Vai para uma rolhadora e capsuladora. Normal, nem sempre se encapsula e rotula após engarrafamento. Alguns vinhos vão amadurecer, vão envelhecer em garrafa, e outros são gelados, não podem ser posto rótulo porque a garrafa está molhada e acaba, né, bagunçando ali, tirando o rótulo do lugar, enrugando. Mas pode ser que sim. Inclusive para isso, né, quando você tem vinhos que são engarrafados em baixa temperatura, tem também alguns mecanismos de deixar a garrafa na temperatura ambiente e fazendo aí, secando e fazendo a rotulagem para já encaixotar e mandar para o mercado. Então, porque vocês imaginam se as grandes vinícolas tivessem que parar com garrafas esperando baixar a temperatura para depois fazer a rotulagem. Claro que isso não acontece. Não é raro, em alguns casos, o vinho sair da esteira para o caminhão ali já. Então, é claro que isso é possível de ser feito. E aqui tem aí o aspecto de enchedor, aqui é para encher, aqui é para lavar, mais ou menos é o que acontece aqui. Depois passa para uma etapa de arrolhamento e está feita. E essas monoblocos aqui são sensacionais, né? Então precisa comprar um de cada equipamento, tá tudo fechadinho, bonitinho, ele faz tudo automático. Botou a garrafa ali, lava, sopra, injeta gás, enche, gás inerte, rolha e se bobear também, se for o caso, na sequência já cápsula e rótulo e tchau, e tá tudo pronto. E com isso, a gente então finalmente faz aí um recorrido sobre os principais equipamentos que são utilizados em vinícolas e enfim a gente consegue aí ter um panorama geral e minimamente a gente consegue olhar para uma vinícola agora e entender que uma bomba peristáltica significa, nossa, uma vinícola com investimento bom, deve cuidar bem dos vinhos, que uma prensa pneumática é mais qualitativa e é usada sobretudo para brancos, que uma prensa hidráulica não necessariamente é ruim. Enfim, ajuda aí a aumentar o nosso pensar sobre o vinho.